e o Verbo era Deus. Os trinitarianos se agarram na expressão: o Verbo estava com Deus. E argumentam: se o Verbo estava com Deus, então era outro. Porque eu não posso estar como a Deus e ser um a Deus. Eu não posso estar como um Douglas e ser um Douglas. Só que eles falham na conclusão do versículo. O Verbo que estava com Deus era Deus. Mas como que eu posso estar? Como que eu posso estar como Elionai e ser um Elionai? Isso é impossível, por causa das nossas limitações humanas. No entanto, Deus é de uma magnificência tão grande que ultrapassa os limites humanos. Porque se lermos o versículo 3 de João 1, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Verbo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, se o Verbo não for o próprio Deus, for uma pessoa distinta, e todas as coisas foram feitas por Ele, haveria dois criadores? A Bíblia é um livro monoteísta. Ela inicia mostrando a crença monoteísta. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Um certo teólogo trinitariano debatia com o pastor unicista. E o pastor unicista cita 1 Timóteo 3,16. Porque 1 Timóteo 3,16, na Bíblia, King James, que eu tenho uma, lá diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. No entanto, mesmo a Bíblia que nós usamos, que diz aquele, ora, aquele, quando Paulo fala aquele, ele estava pensando em quem? Quando Paulo fala em 1 Timóteo 6,16, aquele que ele só tem imortalidade, e que o olho nenhum viu e nem poderá ver, esse aquele não era Deus? Então, quando o pastor citou que Deus se manifestou em carne, o teólogo disse: não, senhor, quem manifestou em carne foi o Verbo. Olha, mas a Escritura não diz que o Verbo era Deus? É o mesmo que dizer que 6 não é meia dúzia, que meia dúzia não é 6. O Verbo era Deus. E se o Verbo se fez carne, Deus se fez carne. E a palavra Emanuel quer dizer o quê? Mateus 1,23. Emanuel quer dizer Deus conosco. Vamos nos aprofundando um pouco mais nessa linha de meditação. Dos 4 evangelistas, só 2 escreveram a genealogia de Jesus: Mateus e Lucas. E eu explico por quê. Mateus apresenta Jesus como rei, e como rei ele teria que ter a sua genealogia. Como rei, ele vem da linhagem de Davi, é o rebento de Jessé.
É o rebento de Jessé. Isaías capítulo 11. Porque de Jessé surgirá um rebento e um renovo se frutificará. Por quê? Porque de Jessé veio Davi, e Jesus é filho de Davi. E tem gente falando aí que Davi não é filho de Jessé. Gente, com tanta coisa, tem gente que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Fica com a mente aí à mercê do diabo, para apresentar coisa falaciosa, para dizer que ele é diferenciado. Se lermos Isaías 11, de Jessé um renovo se frutificará. Davi é filho de Jessé, a Bíblia fala. E Jesus, na concessão real, é chamado de filho de Davi. Lucas 1, versículos 32, 33, Gabriel disse para Maria, e ele será grande, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Marcos não apresenta genealogia de Jesus, porque ele apresenta Jesus como servo. E Jesus, como servo, estava numa posição, digamos, de inferioridade. Servo não tem status. Servo, na verdade, a Escritura diz que Jesus se fez menor do que os anjos. Menor do que os anjos. Porque os anjos são corpos celestes e Deus em Cristo estava em um corpo terrestre, sujeito às circunstâncias, a cansaço, a tristeza, sujeito à fome, sujeito a tentações. Inclusive foi tentado em tudo, porém sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Aí vem Lucas. Lucas apresenta Jesus com a sua genealogia. Porque se ele apresenta Jesus como filho do homem, que é um patamar que lhe dava um status, uma pessoa, a expressão semítica, uma pessoa de destaque, então Lucas apresenta a sua genealogia. Aí vem João. João não apresenta a genealogia de Jesus, sabe por quê? Eu disse que ele apresentou Jesus como Deus. Deus não tem genealogia. Salmos capítulo 90, versículo 2. O salmista diz: antes que formasses a terra ou criasses os montes, de eternidade